Obrigado. Caras amigas, caros amigos, uma boa noite para todos. É com muita alegria. Pela primeira vez eu faço uma palestra na Federação Espírita do Estado de Rondônia. É uma palestra sonhada, de vir aqui abraçar esses corações amigos, pioneiros, que mantêm a chama acesa. Certa vez, assistindo a uma entrevista de um músico popular brasileiro, Ginga, ele disse algo muito tocante. Que o difícil não é ler as notas da música. Diante de uma partitura, o difícil não é ler as notas. O difícil é ler a música que está nas notas. Há milênios, a lição sabemos de cor. Só nos resta aprender. Nós já temos as ideias. Nós já sabemos quais são os caminhos. Nós já temos consciência de quais são os valores que merecem ser cultivados. Nós sabemos quais são os princípios que nos trazem segurança, paz, felicidade e realização. Nós sabemos. Nós sabemos cada nota. O desafio é transformar a nossa vida em uma melodia. É transformar o nosso cotidiano, nossas palavras, nossas práticas, nossas atitudes, nossas interações, nossos contatos, em algo que seja minimamente coerente com as ideias que nós apreciamos. Esse é o desafio. Há 30 mil anos atrás, a nossa espécie vivia às voltas com os maiores sacrifícios e dificuldades. A natureza era desafiadora. Nós buscávamos cultivar, construir ferramentas, encontrar técnicas para que a nossa vida biológica, sobrevivência, pudesse ser aceitada. E nós desenvolvemos, ao longo de todos esses séculos, os mais variados instrumentos. Não precisaria nem regressar tanto o nosso olhar tão longe. Se nós examinarmos as condições de vida de 100 anos atrás, vamos perceber o quão era difícil o deslocamento, quão difícil era a troca de informações, quão difícil era o contato, a interação, quão difícil era manter a saúde, prolongar nossa expectativa de vida. No entanto, mesmo com todos os instrumentos, mesmo com todos os recursos que a inteligência, justamente, merecidamente, nos proporcionou, instrumentos bons, manejados de forma ruim, produzem devastação e sofrimento. Você pode colocar os melhores instrumentos. Os melhores instrumentos nas mãos daqueles que não têm as melhores intenções,
faz com que esses instrumentos sofram do pior mal, que é o desvio de finalidade. Aquilo que era para trazer paz, traz guerra. Aquilo que era para proporcionar saúde, traz doença. Aquilo que deveria nos trazer tranquilidade, nos traz aflição. E é por isso que o século XXI começou. E nós vamos falar hoje de desafios da transição planetária. O século XXI começou a humanidade tendo recursos que nunca teve antes. Nesse exato momento, estando em Porto Velho, pessoas do Japão, pessoas na Europa, pessoas na América do Norte, estão assistindo online a essa palestra. Em tempo real. Mas se os recursos, como informação, antes você precisava cadastrar-se numa grande biblioteca para ter acesso a livros. Hoje a informação está nas suas mãos, nos tutoriais, no YouTube. No entanto, março de 2023, a Organização Mundial da Saúde divulga: dos 8 bilhões de encarnados, 1 bilhão está com transtorno mental. Presta atenção. 1 em cada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um de nós. $350 milhões de deprimidos. Eu vou contar uma coisa curiosa sobre a depressão. Jovem, 35 anos, empreendedor, dono de uma startup, 15 milhões de reais na sua conta aplicados. Carro dos sonhos. Casa dos sonhos. Viagens dos sonhos. Está internado com depressão. Mulher, 45 anos. Saldo, R$5 mil. Negativo. Carro, não tem. Maquiagem, não é dos sonhos. Está internada com depressão. Você quer ser o internado com saldo negativo de 5 mil ou com 15 milhões na conta? Você quer? Qual internado você quer ser? Então, a transição planetária está colocando em xeque o seguinte ponto. Nós vivemos a sociedade do prazer. Só que o prazer tem uma coisa curiosa. E eu acabei de fazer o experimento aqui atrás. Pudim de tapioca. Primeira fatia. Prazer máximo. Extraordinário. Eu não tinha comido ainda. Sensacional. Segunda fatia, 70% do prazer. Terceira fatia, 40%. Quinta fatia, 25%. Nona fatia,
Comecei a sentir uma leve indisposição. Na 12ª fatia, eu já não tive prazer. Porque o prazer tem um pico. Felicidade não. Felicidade não. É por isso que você se sente realizado acordando 6 horas da manhã, no clima fresco de 38 graus. Então, o que a transição está fazendo conosco é que ela está tornando transparente o que nós ocultamos por 4.000 anos. Tudo aquilo que nós escondemos veio à luz. Tornou-se claro. Tornou-se claro, por exemplo, que os religiosos são os líderes da guerra. As pessoas religiosas comandam as guerras. Então, será que o problema é do instrumento? Será que nós deveríamos discutir aqui religião? Não seria melhor discutir religiosidade, que é o uso que você faz da religião? Não seria melhor discutirmos como nós usufruímos das dádivas? Pela primeira vez na história da nossa espécie, nós estamos colocando em risco a vida no planeta. Isso porque nós somos a espécie inteligente. Tem um meme no Instagram, um rapaz, eu vou falar asiático, porque eu não sabia se era japonês, se era chinês. Ele chega num zoológico, tem um vidro, do outro lado um chimpanzé muito simpático. Ele olha para o chimpanzé e começa a fazer mímica de chimpanzé. E o chimpanzé acompanha ele. Ele mexe um braço, o chimpanzé mexe. Ele mexe o outro. Um chimpanzé empático. O sujeito tem empatia, né? E aí ele faz a mímica, eu acho que ele se empolga. Aí o chimpanzé senta. E aí deu aquela dúvida. Qual que é a espécie inteligente? É porque a inteligência é um instrumento. E um instrumento na mão errada causa danos. O instrumento na mão certa que manipula de forma errada causa dano. O instrumento certo e a técnica certa com a intenção errada causa dano. Então, bem-vindo ao momento em que a humanidade será convocada a rever as suas intenções. Suas intenções. Nós seremos convocados a rever o sentimento que está na base das nossas ações e atitudes. Por quê? Porque num mundo regenerado, quem mudou foram os corações. Os corações foram transformados. Os corações foram renovados.
e passa a haver um pacto entre os membros da espécie humana. Um pacto de bondade. Um compromisso com o bem comum. No livro Obreiros da Vida Eterna, um benfeitor é convidado para palestrar para um grupo no mundo espiritual. Eu acho interessante isso. Porque nós encarnados vivemos uma leve ilusão. E toda vez que eu falo isso, um desencarnado ri. Eu não estou rogando praga. Todo mundo aqui encarnado vai desencarnar. E não é esse o problema. Não é esse o problema. O grande desafio da sua desencarnação não é desencarnar. O grande desafio da sua encarnação é o que você vai estar pensando no seu velório. Porque você vai nele. Vai. É que tipo de reflexão você vai fazer. A reflexão de qual foi sua intenção básica. Porque a sua intenção básica é o tom da sua melodia. Está em si bemol, está em lá, está em mi menor. Em que tom que está? Qual foi o tom básico da sua intenção? Enquanto um ser em movimento, um ser vivo e um ser de vida, qual foi a tônica da sua intenção? Durante a sua vida, que uso você fez dos instrumentos e dos recursos? O seu rastro é um rastro de devastação ou é um rastro de construção? Então esse benfeitor dizia no livro Obreiros da Vida Eterna: precisamos ajudar os seres humanos da Terra. Porque aproxima-se o momento da religião cósmica do amor e da verdade. Religião cósmica do amor e da verdade. Os seres humanos terão um compromisso com a sabedoria, com a verdade e com o amor. E essa será a sua prática religiosa e espiritual. Emmanuel não disse diferente. No livro Nos Domínios da Mediunidade, ele disse assim, depois de é um prefácio, eu estou lendo um trechinho do prefácio. Depois de fazer um percurso brilhante, é uma síntese brilhante das pesquisas sobre a matéria, ele conclui, não quero focar nisso, o importante é a conclusão moral, ele diz assim, Bohr, Planck, Einstein erigem novas e grandiosas concepções. O veículo carnal agora, o veículo carnal não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Regido. Essa é a orquestra que você recebe quando encarna. Um corpo físico. Alguém aqui já viu um ensaio de orquestra?
Então, deixa eu contar para vocês. Ensaio de orquestra é uma coisa horripilante. Você tem que ver ensaio de cordas, ensaio de violino. Você acha que vai ter um surto. Porque instrumento de corda você afina tocando. Você tem 5, 6, não é? Não é isso? Coloca 10 violinos tocando, você fala assim, misericórdia. Alguém sabe tocar? É só músico de orquestra. Aí eles começam a afinar. Começam a afinar. Mas tem uma coisa curiosa do regente. E eu lembro aqui de uma história do Celibidache. Celibidache era um grande regente da Europa Oriental. E o pessoal estava fazendo um ensaio, e esse amigo meu fazia um estágio em regência. E ele estava com a orquestra do Celibidache. Uma das maiores do mundo. Os grandes músicos. E ele estava ensaiando. Gente, estava horrível. Estava péssimo. Nada funcionava. Os instrumentos não afinavam. A melodia não saía. O som era horrível. E ele está aqui assim. E tentando. De repente, do nada, a orquestra afina. Aquele som maravilhoso. Ele está falando assim, gente, o que aconteceu? Quando ele vira, o Celibidache tinha entrado na sala. Entrado na sala. A presença do maestro reconfigurou toda a orquestra. O veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Que tipo de maestro você é? Como você está regindo essa orquestra? Seu corpo. Como? 1 bilhão de pessoas não está conseguindo reger. Eu vou trazer um dado mais assustador. Em cada 4 encarnados, 1 tem algum distúrbio do sono. Eu queria que levantasse a mão aqui. Quem dorme sem acordar, sem ir ao banheiro fazer xixi, deita, dorme 7 horas todos os dias. Fica de pé, por favor. Mas não, sem remédio. Natural. Sem ir ao banheiro. Sem acordar. Parabéns. Eu acho que nós vamos ter que mudar a estatística. Perceberam? Perceberam? Alguém aqui dorme no chão? Alguém aqui dorme no chão? Chão? Alguém dorme no chão? No chão. Alguém aqui dorme sendo torturado? Bomba? Ataque? Não está conseguindo dormir, né? Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos
à condição de investigadores da verdade são hoje, sem o desejarem, sem desejar, sem querer, sacerdotes do Espírito. Sacerdotes do Espírito. Porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria. A base que lhes assegurava as especulações negativistas. Está difícil ser materialista. Está difícil. Eu falo isso na universidade, eu falo com os amigos, eu falo assim, você tem muita fé. Acredita na matéria? Matéria é um enigma. Você chega no nível atômico, é um enigma. Presta atenção agora. Os laboratórios são templos. Templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus. E mesmo quando a cerebração se perverte, transitoriamente subornada, a palavra é forte, pela hegemonia política, geradora de guerras, o progresso da ciência como conquista divina permanece na exaltação do bem rumo a glorioso porvir. O futuro pertence ao Espírito. O futuro pertence ao Espírito. Aproxima-se a era do Espírito. O que significa isso? Último capítulo do livro A Gênese de Kardec. O ser humano será deslocado de atividades materiais. Robôs farão isso. O ser humano será deslocado de atividades repetitivas. Máquinas farão isso. O ser humano será deslocado de atividades em que ele é coletor de informação. A inteligência artificial fará isso. E o que nós vamos fazer? Ser humano. Ser humano. O que ser humano faz? É uma boa pergunta, né? Porque até agora a gente tem carregado pedra, não é? Carrega pedra de um lado para o outro, fura buraco. Não é isso? Costura processo. Não era assim? Troca pneu. Até agora a nossa espécie tem lidado com a matéria e com o corpo. Até agora. Toda atividade humana é concentrada em transformar a matéria. Acabou. Acabou. Porque daqui a pouco tempo, nós seremos convidados a transformar mentes e corações. Nós seremos convidados a... Eu vou dar um exemplo. Um exemplo simples. Você faz uma ressonância. Meu olho. Quer dizer, o meu não, um olho humano, porque o meu, eu acho que não é um bom exemplo. 2 graus de miopia, astigmatismo, não é um bom exemplo. Mas vê-se um olho bom. Quem não usa óculos? Quem tem um olho bom? Quem? Deixa eu ver. Tem um olho bom? Tem, não usa. Enxerga bem. Olho bom. E põe uma ressonância na frente dele. Ele é um neurologista. Ele tem 35 anos de profissão. Ele é fera. No meu exemplo, né? Gente, sabe quantas ressonâncias ele já examinou?
na carreira dele? Sabe quantas? 10.000! 10.000! É quase o número de espíritas de Porto Velho. 10.000! Aí, chega uma maquininha que tem um olhinho que enxerga 1000 vezes mais do que o olhinho dele. A precisão dela, ela enxerga padrões que o meu olho humano não vê. Só que essa maquininha não só enxerga. Essa maquininha, ela pega a imagem que foi capturada da ressonância, pode ser uma ressonância, uma tomografia, do seio, câncer de mama. Ela pega essa imagem e ela enxerga 1000 vezes. Aí sabe o que ela faz? Ela compara essa imagem com um banco de imagens. O nosso neurologista, que tem 35 anos de profissão e que já examinou 10.000 ressonâncias, uma salva de palmas para ele. Colocou uma maquininha que compara a sua imagem com 1 bilhão de imagens. 1 bilhão de imagens. E você deve estar se perguntando, está ruim para os médicos. Por quê? Quem te disse que a missão do médico é fazer diagnóstico? Quem te ensinou isso? Quem? Quem te falou isso? Então ele vai chegar, você vai chegar no consultório, sua médica, seu médico, vai ter um robozinho. O robô faz o diagnóstico. Porque a médica e o médico é o seu personal health, personal saúde. É o seu personal. Ele vai chegar e falar assim, Dante, como é que você está se sentindo? Está preocupado, Dante? Você está um pouco ansioso, né? Aqui, fica tranquilo. Nós vamos seguir uma linha de tratamento aqui, que já funcionou em 150 mil casos. Eu vou estar aqui conversando com você. Eu vou te acompanhar na sua trajetória de cura. Esse, pessoal, é o mundo de regeneração. Então, no mundo de regeneração, o que você tem que aprender? O ouro. Sabe o que você tem que aprender? A conviver, a conversar, a tolerar, a escutar, a suportar. Tem que aprender a suportar, senão você não casa, ou não permanece casado. Então, as habilidades da regeneração são sutis. Você vai ter que aprender a fazer uma conexão com Deus. Haroldo, eu não estou entendendo. Então eu vou te citar uma história de Madre Teresa de Calcutá. A repórter chegou para ela e falou assim, Madre, a senhora reza muito, né? Falou, muito, minha filha, muito. Umas 3 horas por dia. E, Madre, o que a senhora fala com Deus? Fala, não falo nada, eu só escuto. Inteligente a danada, né? Aí a repórter falou assim,
danadinha, né? A senhora só escuta, né? E o que é que Deus fala com a senhora? Você não fala nada, ele só escuta. Deixa eu te dizer uma coisa. Você está olhando para a pessoa que você ama. Você falar alguma coisa? Você está do lado de uma pessoa que você gosta. Estou cheio, estou rodeado aqui. Você falar alguma coisa? Tem horas que se você falar, estraga. O ideal é você ficar calada mesmo. Ficar em silêncio. Porque as pessoas acham que conexão com Deus é falar com Ele. Oi, tudo bem aí? Senhor. Né? É engraçado porque assim, como que a gente é formal com Deus, né? Senhor Deus Todo-Poderoso. Tal. Aí ele fala, meu filho, para com isso. Não, para com isso. Começa de novo. Como é que Jesus começou a oração dele? Pai. Pai. Agora tem um detalhe. Ele podia falar assim, meu pai. Não. Porque se fosse meu pai, seria assim, paizão, acaba com o Johnny para mim, por favor. Esse cara está me irritando. Aí ele fala assim, é teu irmão, meu filho. Então a oração começa assim, Pai nosso. É nosso. É meu, é seu. Ele é pai da pessoa que você mais detesta. Pensa numa pessoa irritante, insuportável, antipática. É filha de Deus. Então, primeira ilusão, conexão tem que falar. Por quê? Os melhores momentos do amor quando você está em silêncio. Agora vamos para uma outra coisa. Perguntaram para um rabino, essa é boa. Que são os sofismas, né? Chegaram para o rabino e falaram assim, rabino, Deus é onisciente? Deus sabe tudo? Sabe tudo? Claro. Deus é onisciente. Se ele sabe tudo, para que eu preciso pedir? Para que eu preciso fazer uma oração? Para pedir alguma coisa para Deus? Para quê? Ele não sabe tudo? Não é? Então, a oração, segundo essa pessoa, deveria ser assim, Senhor, tu sabes. Por que você faz oração? A resposta é maravilhosa. O rabino virou para a pessoa e perguntou, escuta, onde você aprendeu que você faz oração para informar Deus de alguma coisa? Quem te falou? Agora você virou o Google de Deus. Aí você fala, Senhor, eu sei que você está muito ocupado, é muita gente, esse universo. Agora com James Webb, 3 trilhões de galáxias, 3 trilhões de galáxias, cada galáxia 200 bilhões de sóis, cada sol com mais ou menos 5 planetas. Então, como diz Milor Fernandes, sabe qual a maior prova de que tem vida inteligente fora da Terra? Até hoje eles não fizeram contato com a gente. Então, você faz aquela oração e fala, o senhor está muito ocupado, então eu vou fazer um dossiê. Então, eu sou o Haroldo,
mas é o Dutra Dias, porque o senhor está mandando uns negócios aí que eu acho que é para os outros Haroldo, tem muito Haroldo. E veio uns negócios errados. Minha entrega foi errada. Então eu preciso te informar. Então o rabino falou assim: quem te ensinou isso? Quem te ensinou que na oração você informa a Deus de alguma coisa? Sabe o que você faz na oração? Aí o sujeito já estava apreensivo. Falou: não, o quê? A oração é a educação do desejo. Ei, agora complicou. A oração é a educação do seu desejo. Presta atenção. Você fala assim: pai, eu queria tanto isso. Aí você escuta. Não tem palavra. Deus não tem boca, nem dente, nem corda vocal. Ele é incorpóreo. Você fez oração. De repente, do nada, surge uma oportunidade. 2 anos depois, você conseguiu o que você pediu. O que foi isso? Deus te deu uma lição. Pediu bem. Um pontinho para você. Florzinha. Aí você faz um outro pedido para Deus. Senhor, é isso. 3 anos depois você faz outra oração. Poxa, Senhor, deu tudo errado. Sabe o que foi isso? Deus falou assim: esse desejozinho seu, menos um pontinho. Então, as respostas de Deus são educação do seu desejo. Sabe por quê, gente? Eu acho brilhante isso. Oscar Wilde. Quer destruir uma pessoa? Quer destruir uma pessoa? Dê a ela tudo o que ela deseja. Não, então, peraí. Antes da pandemia, quando você tinha 18 anos, né? Pouco tempo passou. Você está agora com 21. Antes da pandemia, você tinha 18 anos. Você lembra tudo que você desejava com 18 anos de idade? E se Deus tivesse dado? Hã? Você estava lascado, né? Estava. Você estava. Você estava. Então, ao dizer sim e ao dizer não, Deus trabalha com um elemento fundamental do espírito, saber escolher. Escolha. Escolha. Vai para um hospital de cuidado paliativo com quem vai desencarnar. Porque assim, nós vamos desencarnar, todo mundo aqui vai desencarnar. A gente só não sabe a ordem. Quem vai ser o primeiro aqui, quem vai ser o segundo. Ainda bem, né? Mas quando você vai para o cuidado paliativo, a pessoa tem certeza, ela sabe que ela vai morrer. Vai num hospital de câncer infantil, a criança tem 1 semana de vida. Conversa com uma pessoa que está prestes a desencarnar. Sabe qual é a grande queixa dela? Sabe qual a grande queixa dela? Escolhas. Escolhas. Você pergunta, se você pudesse mudar, não teria escolhido isso? Não teria escolhido isso? Eu teria escolhido. Eu teria escolhido ficar aqui? Eu teria escolhido usar meu tempo aqui? Eu teria escolhido isso? Eu não teria escolhido isso? Escolhas.
Isso é conexão com Deus. Mas sabe qual que é a religiosidade das pessoas? Religiosidade das pessoas é assim, ela faz oração aqui e Deus responde. A pessoa conversa com Deus e Deus responde. Está acontecendo isso com você? Final da reunião, a Aline está aqui, psiquiatra. A gente vai ter um papo. Porque tem gente escrevendo um livro assim, Deus falou comigo. Deus fala com você através das pessoas que cruzam o seu destino e das circunstâncias que envolvem seus dias. É assim que Deus fala com você. Porque você mobiliza o desejo e o propósito, e a vida, que é a vida universal, que é manifestação do pensamento e do amor de Deus, responde. Você pode ter certeza disso. Você vibra daqui, a vida responde de lá. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Se você está achando que Deus criou o universo para te agradar, vai ser o seu primeiro desagrado. Profundo. A vida não foi feita para te agradar. A vida foi feita para te tornar o que você tem que ser. Divino. Divino. Então, esse é o mecanismo da conexão. Agora, qual o outro problema que nós temos? E será o grande desafio do mundo de regeneração? Você tem braço e mão. Como você tem braço e mão, você fala, fica aí, querida, estica, me dá a sua mão, estica a sua mão. Não, não levanta, não levanta. Tenta. Eu não consigo alcançá-lo. Esse é um problema de quem tem corpo. Porque corpo é fronteira. Você é limitado. Pelo seu próprio bem. Porque se te der liberdade total, é um caos. Então, ainda bem que somos um problema limitado. Nós somos uma confusão delimitada. Então, você respira limitação, porque a minha mão não te alcança, eu não te alcanço. Quem te falou que Deus tem mão? Onde você está vendo divisão, Deus vê unidade. Onde você enxerga separação, Deus está vendo conexão. Então, vou te falar uma coisa. Não tem como ficar sozinho no universo. Esquece isso. Não tem como ficar sozinho. Eu vou te explicar por quê. Primeiro, você está mergulhado no fluido cósmico. Aí, danou. Porque tudo que você pensa, sente, fica gravado. É um Big Brother. Sim, você está sendo filmado. Você está na presença. Você está na presença.
Porque o universo inteiro está mergulhado na presença divina. Mas tem mais. Tem uns irmãos e irmãs mais velhas. Irmão mais velho. Irmã mais velha. Eles são muito experientes. São muito. Eu tenho um que é o mesmo que o seu. A gente dá nome para esses irmãos mais velhos. Eles se chamam Cristos. Gente, esse pessoal é cabuloso. Sabe por quê? Porque eles têm total conexão com o planeta inteiro. Inteiro. Então, você tem o WhatsApp. E alguns contatos. O WhatsApp dele tem todo mundo. Todo mundo. Então, o que eu estou querendo dizer? Você está sob supervisão. Emmanuel. Você está sendo observado, avaliado e acompanhado. Então, Deus já está, os Cristos. Mas tem mais. Tem mais. Tem mais uma turma. A multidão. Uma nuvem de testemunhas. E tem, no finalzinho, tem um, que é o seu guardião espiritual. Esse foi designado para ser o seu contato de emergência. Esse ele tem um zap especial. Porque ele manda a mensagem é lida por você. E você manda e ele lê na hora. Não tem delay. A conexão direta. E quando você está prestes a tomar uma decisão errada, tem reunião de diretoria. Aí ele chega e fala assim, o que você está pensando em fazer? Eu estou pensando em destruir minha encarnação de uma vez por todas. Olha, eu acho que seria melhor você seguir nessa direção. Mas tem mais. Tem mais. Tem uma torcida que não pode agir. Ela só pode torcer. Ela fica assim, vai, rapaz. Vai nessa palestra, pelo amor de Deus, você tem que ouvir isso. E fica torcendo, mas não pode atuar. Mas tem o time adversário. Tem uma turminha que era muito sua amiga. Essa turma era todo mundo amigo seu. Mas aí você não foi um bom amigo. E esse pessoal ficou magoado com você. E eles estão torcendo para você errar o gol. É uma outra multidão. E tem uma multidão que é uma turma curiosa. Eles não estão torcendo nem a favor nem contra. O povo só está te observando mesmo. Estou te observando. Você vem, eles passam, te olham.
Você não está sozinho. Você não está sozinho. A solidão é uma ilusão. Então veja, nós tínhamos essa experiência até agora, quando desencarnávamos. Eu vou explicar um pouquinho de desencarnação. O perispírito funciona assim. Imagina agora, nessa sala, eu projetar aqui o seu zap. Todas as conversas. E transmitir a live. Hã? Esse é o seu perispírito no mundo espiritual. Um zap aberto. Aberto. Todos os sentimentos, todas as intenções, todos os atos, está aberto. Então nós estamos caminhando para a nova era, que uma turma que vai encarnar é uma turminha que lê muito bem perispírito. Não, tem alguns já aí, mas são poucos. Tem uma turminha de 2 anos, você fala assim, vai fazer isso. Não é isso que você está aqui pensando. Não é. Já lê. Então, o maior desafio da regeneração é ser de verdade. Ser. Se eu amo, amar. Eu amo, então ama. Quer, então queira. Vá, então vá. Aprova, então aprove. Porque não haverá espaço para contradição. Não haverá espaço. Esses são os desafios. Mas eu não gostaria que você ficasse com a sensação de perfeição. Não. Por quê? Nós temos que nos apaixonar pelo aperfeiçoamento, não pela perfeição. Se você ficar obcecado com a perfeição, você vira perfeccionista. O perfeccionista sofre. Por que o perfeccionista sofre? Porque para o perfeccionista não tem jornada, não tem trajetória, não tem processo, só tem resultado. E o resultado tem que ser divino. Apaixone-se pelo aperfeiçoamento. Detalhe, você só aperfeiçoa o que você faz. Primeiro você tem que fazer, depois você aperfeiçoa. Como que eu vou aperfeiçoar uma coisa que eu não fiz? Então, você já perdoou? Já perdoou? Você está querendo começar por onde? Pelas grandes demonstrações de perdão? Não. Você tem que começar pelas pequeninas demonstrações de perdão. Você quer ser generoso? Então comece pelas pequeninas demonstrações de generosidade. Porque se você não tiver pequeninas demonstrações de generosidade, como é que você vai aperfeiçoar a generosidade? Como que você aperfeiçoa algo que você nunca fez? Como? Eu tenho que fazer. Então as pessoas acham que bondade é um presente que cai, é uma dádiva. Você cai assim. Olha, minha bondade está chegando. Nossa, agora eu sou bom. É um superpoder que veio com um raio
Não. Essas qualidades são trabalhadas. Elas são aperfeiçoadas. Agora tem um detalhe aqui. Tem um detalhe maravilhoso. Você quer aperfeiçoar a paciência. Quem que Deus vai mandar para conviver com você? Quem? Quem? Uma professora, um professor, especialista em treinar sua paciência. Especialista. Você vai ficar em apuro. Então, nós estamos cercados de experiências, lições. Pensa nisso. Quer ficar livre delas? Aprenda. Lição aprendida é nova fase do videogame. Aprendeu a lição? Muda tudo. Faz o teste. Faz um teste. Por exemplo, vou dizer para vocês. Eu tinha um transtorno que é o transtorno do motorista. Fora do veículo eu era um espírita. Dentro do veículo eu era do Hamas. Então, estava fora do veículo, gente, era fora da caridade, não há salvação, sujeito pacífico. Estava pensando, por favor, passa. Por favor. Não, porque... Não, entra aqui na fila. Entrava dentro do carro, não tem na fila. Não dou passagem. Aqui você não entra. Era o cara do Hamas. Hamas. Então, transtornava. Aí, estou levando o filho para a escola, o João, 9 anos. O cara me dá uma fechada. Eu preparei, que era um cara do Hamas treinado. Parou no sinal, falou, vou parar do lado dele. Parei do lado, abaixei o vidro. O João virou e falou, pai, você vai xingar ele? Eu estou pensando. Aí ele virou para mim e falou assim, e se for uma pessoa que assiste às suas palestras? Gente, eu senti um calafrio. Eu subi o vidro. A pessoa olhou, que percebeu que eu parei muito próximo. Falei, filho, aí eu estou desmoralizado. Percebeu? É esse o treino. Esse é o processo. Esse é o nosso processo. Esse é o desafio. Gente, o mundo precisa de pessoas boas. O projeto espírita é o projeto ser humano, ou homem no sentido de espécie humana, de bem. É o ser humano do bem. Você não está na escola de angelitude, gente. Ó, não tem anjo aqui. Ninguém aqui está num curso de formação angelical, gente. Não é para gente. Aliás, eu vou desanimar todo mundo aqui, porque é importante isso. Roteiro, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier.
A distância que separa o seu cão de você é a distância que te separa de um anjo. Agora eu olho para a Tiffany, que é a minha cachorrinha. Nossa, eu estou muito longe. A Tiffany, por exemplo, eu acho que ela é a última encarnação dela como cachorra. A próxima já é ser humano. Ela tem certeza que é ser humano. Ela tem certeza. Quem tem dúvida sou eu. Mas está longe. Está longe. Ela tem, assim, uns gestos humanos. Ela chega, levanta, ele está comendo, ela faz assim com a patinha. É uns gestos. Eu sei que você tem uns gestos angelicais. Por exemplo, tem hora que você fala assim, muito obrigado. É um anjo. É a patinha que você fez assim, ó. Mas está longe. Então, Emmanuel diz nessa mensagem do livro Roteiro, nós estamos numa escola de humanidade. Você não terá nenhum problema em chegar no mundo espiritual imperfeito. Você só não pode chegar lá desumano. Imperfeito não tem problema. Fala assim, gente, desculpa aí, eu estou cheio de defeito. Ô, meu irmão, vem cá, fica tranquilo, relaxa. Está de boa, está de boa. Está de boa. Você é cheio de defeito mesmo. Não tem problema nenhum. O problema é quando você chega desumano. Desumano. Porque as escolhas, as suas ações foram desumanas, foram cruéis. Desumanas. Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Então, nós estamos num projeto de humanidade. É por isso que, para encerrar, o nosso lema é... Eu não vou falar a palavra. Eu vou falar a tríade que define a palavra, a verdadeira caridade tal qual a entendia Jesus. Presta atenção. Benevolência para com todos. Pessoal do Flamengo, do Corinthians, do Galo. Com todos. Com todos? Todos. Mas é todos menos o fulano. Não, todos. Benevolência para com todos. Difícil. Difícil. Segundo, indulgência para com as imperfeições. Você não vale nada, mas eu gosto de você. É isso. Indulgência. Você chega a pessoa e fala assim, gente, eu vou ligar para fulano, eu preciso reservar aqui 20 minutos, porque a pessoa, você ama a pessoa, mas ela fala. Ela fala sem pausa. Na hora que ela fala assim, aí você encaixa, pera, você consegue encaixar. Benevolência. Benevolência. Benevolência para com as imperfeições. E depois, o último, projeto porco-espinho. Sim, perdão das ofensas. Por quê? Você é um porco-espinho convivendo com outro porco-espinho. É isso. Você é um porco-espinho. Eu sou um porco-espinho. Me aproximo de você. Quem vai ferir primeiro? Quer conviver? Prepara para tomar uma espetada.
Sim, ué. Se você não conviver, você não toma espetada. Mas você não convive. Quer ser amiguinha do Tom Hanks no Náufrago? Quer ser amiguinho do Tom Hanks? Quer viver numa ilha deserta? Quer ficar lá sozinho? Então, perdão das ofensas. Perdão das ofensas. Esse é o projeto do homem de bem. Esse é o projeto da regeneração. É simples, não é? É tão simples, não é? É aqui que a gente falha. É simples. É simples. Maravilhoso. Maravilhoso. Olha a guerra aí agora. Eu tenho benevolentes de um lado, guerreando com benevolentes do outro. Chama benevolência seletiva. Eu sou bom, mas com a minha turma. Né? É mais ou menos, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Não é? É isso. Benevolência seletiva. Indignação seletiva. Indignação seletiva. Eu me indigno quando é com a minha turma. Quando é com a minha família. Quando é comigo. Ah, se é com quem eu não conheço, problema do outro, né? Não pode ser meu o problema. Esse é o projeto de humanidade. Então, veja, o Consolador prometido veio para nos tornar humanos. Humanos. Seres humanos. Então, eu termino com um caso. É um caso forte. Mas quanto mais forte, mais superior é um ser, mais desafiadoras são as suas experiências. É proporcional, né? Quem é o último a sair do prédio? A brigada de incêndio. A brigada de incêndio. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, a senhora entrou na casa espírita, o Chico estava dando passe. Ela chegou e falou, você que é o Chico Xavier? Falou, sou eu. Deu 2 tapas no rosto dele. Você é o sem vergonha, eu estou a tarde inteira te procurando. Você entra agora nessa sala e me dá um passe, que eu preciso tomar um passe. O Chico gelou. Paralisou. Ficou imóvel. Apareceu o Emmanuel. O Emmanuel estava com um semblante triste, né? Sério. Ele olhou, assim, agora eu tenho razão, né? Eu tenho razão. Não tem como entrar. Não tem como dar um passo nessa senhora. Eu tenho razão ou não tenho razão? Emmanuel falou, você tem razão, Chico. Nossa, graças a Deus. Ô Chico, você tem razão, mas ela tem a necessidade. Você tem razão, mas a pessoa tem a necessidade. Na ordem da prioridade divina, quem vem primeiro? Quem tem razão ou quem tem necessidade? Eu entrei no hospital psiquiátrico André Luiz e a psicóloga, Aline, também. Disse, Haroldo, quero te apresentar um paciente. O paciente estava internado, caso grave de esquizofrenia. Aí entramos na sala, abriu a porta, a chave. Aí entrou, fechou. Eu andei, ele estava sentado. Se levantou. Boa tarde.
Quem é você? Eu falei, eu sou Haroldo. Ele falou assim, prazer, eu sou Deus. Ok, normal. Aí ele olhou para mim e falou assim, você está achando estranho, né? O que Deus está fazendo aqui no último lugar do mundo? Você deve estar se perguntando, o que Deus está fazendo no último lugar do mundo? Mas não é onde Deus tem que estar? Aí eu virei para a Aline e falei assim, dá para me internar uma semaninha? Quem precisa ser internado? Percebeu? Lição profunda. Lição profunda. Então entenda, nem sempre é sobre você. Quase sempre é sobre a necessidade do outro. Não presuma, pergunte. O mundo não gira em torno de você. 99% das vezes as pessoas estão pensando nelas. 1% das vezes em você. Então, não leve para o lado pessoal. Não leve para o lado pessoal. A comunicação é a arma mais perigosa que você tem. E é a maior dádiva. Então, seja impecável com as palavras. E por fim, você não pode tudo. Você tem limites. Você vive momentos de expiação, em que você está frágil. Você vive momentos de prova, em que você está abalada. Mas em qualquer circunstância, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. É isso. Se você adotar esse padrão do Cristo, você está regenerado. Regenerado. Porque regeneração é abandonar a desumanidade. Regeneração não é ser perfeito. É não ser desumano. Regenerado é alguém que assumiu sua humanidade. É isso. Que o Consolador prometido possa ser um farol, e eu termino com uma frase, Cantiga da Esperança, Maria Dolores. No além do mais além, no coração das alturas, Deus trabalha. Deus sonha. Deus procura. Deus espera também por você. Muito obrigado.